Trazidas as principais questões que podem ser objeto de debate nas áreas de família, obviamente incluindo outras que ainda possam, muitas vezes existir, é importante se pensar nesse momento, como que essas questões são levadas para dentro de um processo de família. É nesse sentido que eu gostaria de trazer uma rápida síntese de como que o processo se desenvolve, em que momento o profissional da área do serviço social e da psicologia pode atuar dentro desse processo. Então, trazendo um pouco do procedimento do Código de Processo Civil para esse momento, nós podemos pensar que o processo dentro do sistema judicial, ele possui um procedimento, um rito que nós chamamos, concatenado, em que é desenvolvido, que são desenvolvidas as manifestações das partes, sempre respeitado o contraditório entre as manifestações, e seguindo-se uma lógica que consiste basicamente na apresentação de um pedido inicial, que nós chamamos de petição inicial, naquele momento, então, que as partes levam até o judiciário a sua demanda, explicam os fatos, os fundamentos jurídicos daquele pedido, trazem os pedidos especificamente elaborados para que o juiz possa, então, examinar aquela situação trazida pelo demandante ou pela demandante. Nesse momento, no início do processo, na petição inicial, muitas vezes, principalmente na área de família, são formulados pedidos que nós chamamos de tutelas de urgência. São pedidos urgentes, de natureza urgente, que demandam uma decisão judicial já no início do processo. Uma decisão que pode envolver, muitas vezes, a própria definição da guarda, o estabelecimento do direito de convivência, questões relacionadas à pensão alimentícia, entre outras situações. Existem requisitos para exame desses pedidos de tutela de urgência que o magistrado deve analisar. E muitas vezes, antes do exame da tutela de urgência, se faz necessária a realização já prévia de uma perícia ou de uma avaliação, no sentido do juiz ou da juíza compreender aquele contexto familiar, compreender como que as relações estão se desenvolvendo, para que ele possa, então, tomar uma decisão de urgência da maneira mais segura e protetiva possível. Então, trago isso para salientar que este é um primeiro momento, então, que o profissional da área do serviço social ou da psicologia já pode ter uma atuação dentro do processo, já nesse primeiro momento. Passada essa fase, nós temos, após a análise da tutela de urgência, nós temos a realização de uma audiência de conciliação ou uma sessão de mediação, que será realizada ou desempenhada por um mediador capacitado e que, então, trabalhará com essa família todas as questões envolvidas, interesses, acolhendo eventualmente sentimentos, trabalhando de uma forma que o diálogo possa ser desenvolvido ou melhorado entre aquele casal, entre aquele ex-casal, para que os papéis parentais possam ser desempenhados da melhor forma possível. Essa audiência, se ela é realizada com proveito, de uma forma frutífera, vamos dizer assim, muitas vezes, ao final, então, é redigido um acordo, estabelecidas todas as questões que envolvem aquela família, e o processo, então, é sentenciado, arquivado, aquele acordo é homologado, melhor dizendo, e o processo é arquivado. Todavia, se as partes não chegam a um acordo nesse momento, não conseguem resolver as suas soluções por conta própria, né, através dessa facilitação desse mediador ou desse facilitador, enfim, abre-se, então, um prazo para a apresentação de uma defesa que, na área do direito, chama-se contestação. Depois dessa, que é a peça de defesa da parte requerida, em que, então, ela também vai trazer os fatos e os fundamentos jurídicos que entende pertinentes àquela situação.
Após isso, é apresentada uma réplica, o que nós chamamos de impugnação à contestação, e, na sequência, passa-se a fase de saneamento e organização do processo. Nesse momento, o juiz ou juíza irá organizar todo o processo, resolver as questões processuais que estão pendentes, estabelecer alguns direcionamentos nesse momento, com relação às provas que serão produzidas, a forma como esse processo vai seguir a partir de agora. Então, além de organizar todo o processo, o magistrado também define as provas que serão produzidas. E é nesse momento, então, que surge uma nova possibilidade de realização de uma perícia ou uma avaliação por um profissional da área da psicologia ou do serviço social. Esse é o melhor dizendo, é o momento em que ocorre o maior número de encaminhamentos para profissionais do serviço social e de psicologia. A depender do conteúdo daquela demanda, do objeto daquela demanda, então serão requeridos, encaminhados ou solicitados estudos, avaliações ou perícia, enfim, de acordo com cada área do conhecimento científico, para profissionais que serão, então, chamados a realizar esse trabalho. Após esse momento de saneamento e organização e da realização da própria perícia, podem ocorrer as audiências de instrução e julgamento. Audiências essas que ocorrem com a participação das partes, de seus advogados, do Ministério Público, e, então, um momento em que se poderá ser realizada a prova oral que foi requerida por aquelas partes ou foi determinada pelo juiz. Nessas audiências é possível o profissional da área da psicologia, do serviço social, ser chamado para participar e trazer as conclusões de seu trabalho, ali em audiência, juntamente com o juiz, juíza, Ministério Público, partes, como eu disse, e seus advogados. Na sequência, então, parte-se para a sentença, que é prolatada pelo juiz ou pela juíza, e também depois, contra essa sentença, é possível as partes apresentarem alguns tipos de recurso. Esse trabalho que é desempenhado pelos profissionais da área da psicologia e do serviço social durante todo o curso do processo é de extrema relevância e vai, então, auxiliar o julgador a proferir uma decisão, levando em consideração todo aquele contexto familiar, as necessidades, interesses eventualmente existentes, levando em consideração esse conteúdo presente nos estudos, nas avaliações, nas perícias, e que muitas vezes não é trazido pelas partes, através de seus procuradores, seus advogados, por meio das petições. Então, são situações que surgem em decorrência da realização da avaliação e da perícia. Daí a importância desse trabalho desempenhado pelos profissionais. Para nós caminharmos para uma conclusão dessa nossa fala de hoje, eu gostaria de trazer alguns fatores que são muito relevantes no trabalho do ou da assistente social e do psicólogo ou da psicóloga no âmbito das varas de família. Um primeiro aspecto que eu gostaria de trazer diz respeito aos usuários. Nos casos das varas de família, dentro dessa forma de compreender o termo, usuários dos serviços das psicólogas ou dos psicólogos ou dos profissionais do serviço social seriam as famílias e seus membros, que estão, obviamente, abarcados, todos eles, pelo sigilo e pelo segredo de justiça que é próprio dos processos na área de família. É importante ressaltar que os profissionais que atuam com um processo das varas de família devem escutar sempre ambas as partes do processo, não sendo admissível que dispensem a escuta de uma das pessoas, de uma das partes, por dispor, por exemplo, de gravações, cartas ou outros recursos que lhe foram encaminhados.
Mesmo que inicialmente haja dificuldade para localizar a pessoa ou conseguir que esta compareça para atendimento, o profissional deve buscar meios para que se possam entrevistar todas as partes. Obviamente, com exceção feita nos casos de avaliação por carta precatória, ou seja, quando o estudo ou a avaliação precisa ser feita em outra cidade, né? E aí o juiz se utiliza de um instrumento chamado carta precatória, ou ainda quando uma das partes não for encontrada. Também é possível aí não se realizar esse trabalho. Podemos pensar ainda numa situação em que o profissional entenda, naquele momento, mais urgente se escutar o pai ou a mãe ou algum outro membro daquela família, e aí poder esse profissional poder definir quem escutar primeiro, a forma como ele vai realizar essa escuta, podendo estabelecer essas prioridades. Por fim, devemos atentar também à importância desse contato direto do profissional com a família e no que isso pode contribuir na forma de perceber, pensar e reagir dos integrantes dessa família. Uma entrevista com um perito, por exemplo, pode ser muito potente para deslocar os adultos da posição de acusar o outro, não mais ignorando a própria responsabilidade pela situação, bem como para permitir que a criança se manifeste sem ter que se alinhar a qualquer um dos lados. Isso, obviamente, não se trata de uma terapia, mas pode ser bastante terapêutico. Essa é uma das grandes contribuições que um profissional da área da psicologia ou do serviço social podem trazer para dentro de um processo judicial. Um outro ponto importante se trata da questão do objeto do trabalho. O trabalho da avaliação consiste numa tarefa cuja demanda é feita por um operador do direito. No caso da avaliação ou perícia, por um magistrado ou uma magistrada. É este julgador quem vai definir a situação que deve ser analisada e quais as perguntas que eventualmente devem ser respondidas. Às vezes isso é feito de uma forma ampla, outras vezes de uma maneira mais restrita pelo julgador. De todo modo, são de elevada relevância para quem recebe a avaliação conhecer o contexto e a dinâmica familiar, como aqueles vínculos estão estabelecidos, a relação daquele pai, daquela mãe e da família extensa com a criança ou adolescente. São todos pontos muito relevantes. De forma mais pragmática, espera-se que o documento técnico indique quais os principais aspectos psicológicos do núcleo familiar envolvido no processo judicial. Quais as necessidades dos pais, das crianças, dos adolescentes, se é recomendável, por exemplo, a realização de acompanhamento psicoterapêutico, se existem indícios de outros problemas que não necessariamente tenham sido discutidos no processo. Daí a possibilidade de ampliação do objeto e dos próprios avaliandos pelo profissional. Importante esclarecer isso, porque o profissional que faz a avaliação não deve partir do pressuposto de que o magistrado ou a magistrada sempre conhece os detalhes de uma avaliação psicológica ou de um estudo social. Isso pode não ocorrer. O profissional é quem deve sensibilizar o julgador para a compreensão da necessidade de eventualmente se apreender o contexto global daquela situação, sua riqueza de variáveis, e assim solicitar a possibilidade de avaliação poder ser realizada também com outros integrantes da família, por exemplo, que não abarcados por aquele encaminhamento pelo julgador. Além disso, caso o profissional perceba, a partir da sua própria percepção, que o caso mereça estudo aprofundado por outra área do conhecimento, por exemplo, em sede de perícia social, ser recomendada a realização de perícia psicológica ou psiquiátrica, deve o profissional fazer esse encaminhamento ou fazer essa colocação para o magistrado ou para a magistrada. E aqui eu abro um parênteses também para registrar a importância do diálogo que deve existir entre as equipes interprofissionais, entre o profissional da área do serviço social, da psicologia e o julgador e o magistrado.
ou magistrada. É de extrema importância que esse canal de comunicação esteja sempre aberto para debater as questões que estão sendo envolvidas naquela situação de determinada família. Profissionais devem trabalhar de uma forma integrada, interdisciplinar ou transdisciplinar, de uma forma que o resultado, ao final, possa ser o mais proveitoso para aquela família que está sendo atendida dentro do Poder Judiciário. Um outro ponto bastante relevante diz respeito ao prazo que se estabelece para a realização das avaliações das perícias. Este prazo encontra previsão legal no artigo 157 do Código de Processo Civil, que vai estabelecer, então, que o perito tem o dever de cumprir o seu trabalho no prazo que o juiz designar. O tempo, muitas vezes, disponibilizado para a condução das avaliações na área do direito geral, ele é bastante reduzido, por conta das questões que estão sendo debatidas. Há urgência, muitas vezes, na realização daquele trabalho. Então, daí a importância do profissional ter consciência do que vai ser demandado a ele, né? E reunir todos os seus esforços no sentido de poder desempenhar aquele trabalho dentro daquele prazo que foi estabelecido e que tem uma razão de ser estabelecido de uma forma menor, muitas vezes, levando ainda em consideração que esse prazo, muitas vezes é estabelecido levando em consideração a audiência de instrução, que eu trouxe anteriormente, que vai ser realizada. Porque a ideia é que o estudo, ou melhor, a avaliação ou a perícia seja realizada antes da audiência. Inclusive, o artigo 477 do Código de Processo Civil prevê um prazo de pelo menos 20 dias antes da audiência, de forma que toda a conclusão que se chega naquele trabalho possa ser debatida, possa ser considerada durante a realização da audiência de instrução de julgamento. É essa a razão pela qual deve-se juntar o laudo antes da realização da audiência. Um outro aspecto muito importante diz respeito à redação, à própria comunicação que é feita através dos trabalhos desempenhados pelo profissional da área da psicologia e do serviço social. É importante considerar que, como os documentos serão lidos por juízes, advogados, promotores de justiça e pelas próprias partes, deve-se evitar jargões. E caso haja utilização de alguns termos técnicos muito específicos, esses devem vir acompanhados de uma explicação, para que aqueles que não sejam profissionais da área também possam compreender o raciocínio que foi articulado. Além disso, é de extrema importância a elaboração de documentos claros, objetivos e bem fundamentados em termos técnicos e científicos, que respondam às demandas que foram apresentadas pelo juiz ou pela juíza. Um laudo fruto de uma avaliação psicológica ou de um estudo social, ao ser juntado aos autos, ele torna-se perene para aquela pessoa ou aquela família que enfrenta um processo judicial. Daí a importância desse cuidado na redação do trabalho técnico. No que diz respeito, finalmente, à conclusão que os laudos trazem, os estudos, as avaliações, enfim, trazem, diz respeito especificamente sobre alguns tópicos que muitas vezes vocês conhecem pelos códigos de ética, pelas recomendações, pelas instruções normativas, abarca todo esse conteúdo. Mas, além desse conteúdo, é importante o profissional perceber um ponto muito relevante. E para isso eu vou trazer aqui uma conclusão que foi trazida na manifestação técnica da equipe de psicologia, do setor de psicologia das Varas de Família do Fórum Central da capital de São Paulo, e que diz o seguinte: o perito, quer tenha ou não consciência disso, não é neutro em sua avaliação, que tem por objetivo servir como uma das bases de julgamento para o juiz.
Óbvio que o juiz é quem julgará do ponto de vista jurídico. O perito emitirá um parecer de qual genitor lhe pareça mais indicado, se é que há algum, do ponto de vista psicológico. O que se pede de um perito é que, dentro da sua área de conhecimento, dentro dos referenciais científicos atuais, diga sobre a matéria que está sendo discutida no processo. Não adianta apenas descrever a personalidade de cada um dos envolvidos. É necessário emitir um parecer sobre essa questão. Em certos casos, até demonstrar que há uma alternativa melhor do que outra. Essa é uma reflexão muito importante, porque traz, de certa forma, como que o profissional da área da psicologia ou do serviço social deve atuar nas suas conclusões. Nesse sentido, por exemplo, a conclusão do laudo, se a conclusão do laudo, melhor dizendo, foi no sentido de suspensão de um convívio familiar, no sentido de que isso é o melhor caminho para aquela situação específica daquela família, ou que não foram encontrados indícios de atos de alienação parental, é dever do perito fundamentar essa conclusão, além de ser um direito dos próprios envolvidos naquela determinada situação. Se a criança é muito apegada à figura materna, se tem medo de alguma coisa, o juiz precisa ter conhecimento sobre isso. A ideia-chave aqui é conseguir demonstrar no laudo como é que funciona a realidade daquela criança, daquele adolescente. Se ele ou ela, enfim, responde bem com o convívio com o pai, ou se não responde, se não responde bem, por que motivo isso acontece? Demonstrar o contexto fático que não conseguimos, muitas vezes, nós, profissionais de direito, acessar no processo. São essas informações que precisam ser sempre traduzidas nos laudos. E é importante que a conclusão encaminhe o juízo para um plano concreto, uma atuação concreta do magistrado. Uma conclusão que evidencie qual o encaminhamento necessário para aquela criança específica, seja um acompanhamento psicoterapêutico para aquela criança ou aquele adolescente, seja para um acompanhamento psicoterapêutico para os próprios pais, ou eventualmente um acompanhamento psiquiátrico, ou no sentido de que os pais participem de algum tipo de oficina, como uma oficina de parentalidade, que é muito comum nos dias atuais, oficinas de pais e filhos, ou ainda para que os pais participem de um processo de mediação, por exemplo, a fim de melhorar a comunicação, trabalhar algumas questões, ressignificar eventualmente algumas questões, para que possam desempenhar os seus papéis parentais da melhor maneira possível. Enfim, é necessário que a conclusão do profissional traga uma conclusão específica para a situação fática e uma continuidade dos encaminhamentos dos trabalhos que precisam ser desempenhados. O judiciário pede avaliação ou a perícia para poder fundamentar, para poder atuar efetivamente com relação a determinada família, contribuir para o atendimento das necessidades dos envolvidos num conflito familiar, e, em especial, para proteger aquela criança ou aquele adolescente. Por isso, a necessidade de um direcionamento do profissional da área da psicologia ou do serviço social. Para concluir a nossa conversa de hoje, eu gostaria de ressaltar que os profissionais do serviço social e da psicologia prestam um serviço altamente qualificado e de responsabilidade para que o operador do direito tenha a chance de ampliar seu entendimento sobre as questões que são discutidas num determinado processo judicial. A realização das perícias que devem ser sempre executadas com qualidade pode ser um fator que contribua para que as vozes de outros conhecimentos, além do jurídico, possam ser escutadas e gerem uma reflexão conjunta entre profissionais e que, por consequência, pode levar a resultados melhores para a família que é atendida no Poder Judiciário. No ambiente de disputas familiares, permeadas por conflitos de lealdade e de discursos recíprocos,
a respeito de ser detentor de melhores condições para a criação dos filhos, a prova pericial ganha relevo para possibilitar decisões que atendam verdadeiramente ao melhor interesse das crianças e dos adolescentes. Seriam esses os pontos que eu gostaria de trazer. Desejo sucesso na atuação profissional de todos vocês e fico sempre à disposição. Muito obrigado.